pessoal, meu nome é Marielle e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre contagem de carboidrato. Não é um tema fácil, vocês precisam entender um pouquinho de macro e micronutrientes para conseguir fazer isso da forma mais adequada possível. Eu vou tentar explicar para vocês o porquê que isso é tão difícil. E depois eu vou deixar um vídeo aqui pra gente deixar isso de uma forma mais prática possível, tá? Mas é importante que vocês entendam num primeiro momento como que isso acontece, tá bom? Então siga aí as próximas orientações. Muito bem, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um gráfico que simula um pouquinho o metabolismo dos nossos lipídios, tá? Então, vamos considerar que essa linha aqui é a linha da glicose, tá? Glicose. E essa linha aqui de baixo vai ser a linha do tempo. Muito bem. Os macronutrientes, a gente sabe que não é só carboidrato, tá? A gente tem o carboidrato, a gente tem a proteína e a gente tem a gordura, entre outros, tá? Esses são os principais. E dentro do carboidrato, a gente tem um negocinho chamado índice glicêmico, que também é importante para a gente fazer essa progressão aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos combinar que a pessoa foi lá e comeu um carboidrato. O que acontece quando a gente come um carboidrato? A gente faz um pico de glicose e que vai baixando mais lentamente. Então, a característica do carboidrato é essa, tá? Pico rápido e queda mais lenta, mas chega num basal. Proteína, o que a gente tem quando a gente come proteína? A proteína, ela não tem um pico tão alto quanto o carboidrato, tá? Ela vai ter um pico menor se a gente for comparar ao carboidrato, mas ela vai ter uma duração, a folha tá vindo junto, vamos segurar com o cotovelo aqui. Ela tem uma duração de ação um pouquinho maior, tá? Então, essa é a grande diferença entre proteína e gordura ou carboidrato. Agora, a gordura em si, essa é interessante, tá? O que a gordura faz? A gordura, ela faz um pico muito parecido com o da glicose, depois ela tem uma queda e depois, minha gente, ela faz um segundo pico. Por que isso daqui é importante? Vocês sabem que o nosso objetivo com quem trata diabetes é tentar deixar um alvo, ou seja, é tentar deixar a glicose o máximo possível dentro de um determinado patamar. Qual patamar seria esse? Esse patamar difere de acordo com paciente para paciente, tá? Mas quando a gente vê a metabolização de todos esses macronutrientes, a gente vê que só contar carboidrato, eu não vou estar cobrindo todas essas variações glicêmicas. E aí, José, o que a gente faz? Realmente, a endocrinologia, as tecnologias vêm desenvolvendo metas, algoritmos para a gente tentar corrigir isso daqui. Mas ainda dizer que é perfeito, a gente não tem. Em alguns casos, a gente opta por fazer uma segunda dose de insulina aqui nesse momento que o paciente consumiu gordura, para ele não ter esse segundo pico, para ele continuar descendo que nem os outros. Isso é uma coisa muito individual, tá? Isso aqui é extremamente assunto de especialista
e que é para mostrar para vocês o quanto é complexo a gente acertar a glicemia dos pacientes. Tem um outro item que eu ainda não conversei com vocês, que chama esse carite aqui, ó, índice glicêmico. Vocês já perceberam que todos os carboidratos, eles nem sempre vão ter esse mesmo padrão aqui de elevação e queda? Pois é, alguns têm um índice glicêmico maior e alguns têm um índice glicêmico menor. Isso varia da estrutura deles. Carboidrato não é tudo igual, tá? A grande maioria dele é carboidrato, mas ele tem outras coisas juntos. Então, carboidratos com índice glicêmico maior, eles tendem a fazer esse pico aqui, deixa eu pegar o vermelho de novo, esse pico de uma maneira bem mais exuberante do que o carboidrato que não tem um índice glicêmico maior, mas também ele tende a fazer uma queda mais exuberante. Então, pense em toda essa situação aqui, o que a coitada da insulina vai ter que fazer para lidar com tudo isso? Não é fácil, né? A gente sabe que tem insulinas rápidas e insulinas lentas. O que seriam essas insulinas? A insulina lenta que a gente fala é a insulina que tende a manter um basal aqui embaixo do mesmo sentido. E a insulina rápida, ela seria a insulina que tentaria pegar esse pico de glicose e jogar lá para baixo. Ainda temos muitas insulinas em estudo, muitas doses em estudo. Saiu uma insulina nova recentemente, que tem um pico de ação um pouquinho mais rápida do que as outras. Mas dizer para vocês que a gente tem ainda um perfil perfeito, ainda não existe. Então, a gente precisa entender isso daqui para o paciente também ler rótulos, se interessar sobre o tipo de alimentação que ele vai consumir, para tentar poder programar a melhor insulina para ele. Isso a gente não faz sozinho, o endócrino está aqui para ajudar. Mas tudo isso que eu expliquei para vocês é para vocês saberem que não é tão simples assim, comeu, subiu, vai baixar. Não é bem isso, tá, pessoal? E cada vez que você come, é um pico diferente. Aqui eu fiz só um pico. Então, pensa quanta coisa está envolvida nisso. Mas e se eu me estressei? O que acontece? Se eu me estresso, eu aumento aqui os inimigos da insulina. O que inimigo da insulina faz? Inimigo da insulina é justamente o que o nome diz. São carinhas que estão aqui para brigar com essa insulina. Então, dizer para vocês que quando a gente está estressado, quando a gente dorme mal, quando a gente tem algum problema emocional, a nossa insulina parece que não funciona direito, não é mentira, é porque você está com essa galera aqui alterada. Então, nosso corpo não é uma coisa só, isso aqui não está sozinho, isso aqui mexe com muitos outros metabolismos e é importante que vocês entendam todos esses mecanismos aqui, certo? De acordo com as dúvidas de vocês, eu posso ir explicando mais coisas, mas é interessante que vocês tenham uma noção básica disso aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e prestar atenção nos rótulos dos alimentos que vocês estão comendo, tá bom?